Mais uma vez, muito bom estar aqui com vocês, poder estar ouvindo a palavra de Deus, poder estar louvando com vocês e estar reunido com a igreja, estar perante Deus para ouvir Deus, é um desafio muito grande, que nós fazemos, né? Todos nós aceitamos esse desafio. Aceitamos hoje, por exemplo, de estarmos aqui, e é um desafio muito grande. Porque quando você está diante de Deus, você está exposto, e a gente não gosta de estarmos expostos. E não é exposto entre nós, né? Que nós não conseguimos ver isso um no outro, mas nós estamos expostos diante de Deus, e isso exige muita coragem para se fazer isso, e é uma decisão que a gente não toma uma vez e está tomada para o resto da vida, é uma decisão que nós temos que tomar constantemente, de novamente vou me expor diante de Deus, e vou falar com Ele, vou ouvir o que Ele tem para me dizer. Na hora da oferta, nós cantamos um hino, né, que dizia: a tudo entregarei ao Senhor, tudo, né? É uma afirmação muito forte, né? Entregar tudo a Deus. Sei que a gente cantou durante a oferta, e também nós estávamos pensando nas nossas ofertas, mas não apenas isso, né? Mas eu vou entregar tudo a Deus. É uma afirmação que ninguém discorda. Não acho que alguém aqui vai dizer, não, acho que não tem que entregar tudo. Todo mundo concorda. Mas é desafiador entregar tudo. Porque às vezes tem uma parte que a gente não quer entregar. Tem uma parte que a gente quer que Deus não veja. A gente tenta se esconder. Você pensa em Adão e Eva, que estavam vivendo no jardim junto com Deus, e quando eles decidiram que a vontade de Deus, o que Deus tinha para decidir sobre certo e errado, não era tão importante assim, e eles queriam decidir por eles mesmos o que era certo e errado, que foi quando eles tomaram a decisão de comer do fruto. E a primeira coisa, né, a primeira ação que eles tiveram foi a ação de se esconder, porque eles viram a maldade um no outro, né? Eles sentiram que eles deviam se esconder. E desde lá até hoje nós estamos tentando novamente nos expor a Deus com essa pureza, com essa tranquilidade de eu não tenho medo de esconder nada. Eu estava pensando muito numa história, assim, ficou martelando na minha mente, que é a história de Narciso, uma história mitológica grega. A gente fala muito isso, né? É uma palavra que a gente usa como adjetivo, né? Um adjetivo ruim, né? Você é um narcisista, né? Mas vem da história de Narciso. Narciso era um homem que ele foi agraciado com uma beleza extrema. E assim, eu não sei dizer o que é uma beleza extrema, mas quem estava ao redor de Narciso, quem encontrava com ele, ficava encantado de uma maneira que não conseguia tirar os olhos. E quando ele chegou a certa idade, começou a chover pretendentes para ele, obviamente, que todos queriam fazer parte daquela beleza. Narciso, eu creio que ele foi, durante a vida dele inteira, ele foi convencido de que ele realmente era muito bonito, por causa do que os outros falavam, né? E ele rejeitou todo mundo que chegou perto dele. Ele rejeitava todos, nunca aceitou ninguém, porque a beleza dele era superior a qualquer outra coisa. Então as outras pessoas sentiam que precisavam dele, mas ele sentia que não precisava de ninguém. Um dia Narciso estava à beira de um riacho límpido,
né? Naquela época não tinha espelho, então ele estava na beira de um riacho e ele olhou o seu reflexo na água e ele ficou encantado consigo mesmo. E a partir do momento que ele viu aquilo, ele decidiu que ele não precisava de mais ninguém. Ou ele concluiu, né? Fechou e ele não precisava de mais ninguém. Até que ele decidiu se entregar para aquele reflexo e ele mergulhou em direção àquele reflexo que era ele mesmo e morreu afogado. Esse é o Narciso. A gente fala muito sobre esse personagem e pensamos muito no quê? Na vaidade dele, né? E realmente tem uma questão com vaidade aí bem tocante. O que me chama a atenção só na vaidade é que assim, ele nunca tinha visto a si mesmo, né? Então, ele era realmente extremamente belo, mas ele nunca se viu. Eu não sei se ele tinha esse cuidado todo assim, em manutenção da beleza dele, né? Mas tinha uma questão com vaidade, sim. Mas não era esse o maior problema de Narciso. Narciso, ele se convenceu em algum momento que ninguém era suficientemente bom tal quanto ele. Ninguém era suficientemente belo ou tinha qualquer outra característica que se comparasse à grandeza dele mesmo. Isso a gente chama de um outro nome, né? A gente chama de orgulho. Quando nós sentimos que as nossas qualidades, o nosso modo de pensar, a nossa visão, o nosso entendimento, o nosso tom de voz, ele é muito superior a qualquer outra pessoa. Nós corremos o sério risco do que aconteceu com o Narciso e acontecer conosco também. A gente chegar a um momento em achar que só aquilo que nós pensamos, só aquilo que nós somos, só aquilo que nós enxergamos é válido e todo o restante é inválido. Isso nos atormenta, sabe? Porque assim no mundo aí fora nós somos chamados a ter essa postura. Na nossa profissão nós temos que ser muito bons, né? Tem uma frase, né, que fala que eu não sei como é a frase, mas que a gente eu sempre penso, mas eu sempre esqueço. Depois vocês lembrar, vocês me falam. Que você não vale só você fazer o trabalho, mas você tem que mostrar que fez o trabalho. Essa é a explicação, é não sei o que de César, se alguém souber. Mas isso fala muito no ambiente de trabalho, né? Você não precisa só fazer o seu trabalho, mas você precisa demonstrar que você está fazendo, demonstrar que você é bom, demonstrar o que vocês fizeram. Meu trabalho sempre falam para mim, você tem que documentar tudo, porque as pessoas precisam ver que está teu nome ali, que foi você que fez. E isso é um desafio para a gente. Nós precisamos demonstrar. Isso é um desafio lá fora. E aí isso torna um desafio ainda maior quando nós viemos para diante de Deus. Porque Deus ele já fala uma coisa um pouco diferente. Quando nós estamos diante de Deus, com o nosso coração aberto, e Deus está nos vendo, puramente, dentro do nosso coração, né? Mas muitas vezes o nosso encontro é no sentido de, muito obrigado, Senhor, porque eu sou muito bom no que eu faço na igreja. Eu venho em todos os cultos, eu chego no horário, eu sou muito bom nisso. Eu sou muito bom com a palavra, eu sou muito bom em falar com os outros. Obrigado, Senhor, por me fazer ser tão bom. Obrigado, Senhor, porque eu não sou igual esses que estão aí fora, envolvido no pecado, em traições, em maldades. Eu não sou igual a esses. Obrigado, Senhor, porque eu não sou igual a esses. Obrigado porque eu não faço igual tantos outros assim. Obrigado por me fazer superior a esses todos. É sutil, né? É difícil, né?
Você fala assim para mim, mas então eu não devo agradecer pelo aquilo que eu tenho de bom? Com certeza, com certeza, com certeza. Mas é delicado. Nós estamos... É uma linha muito fina entre o quanto nós estamos realmente agradecidos pela bênção que Deus nos deu e o quanto nós estamos nos colocando num patamar que os outros nunca vão alcançar. Abre comigo em Lucas 18, por favor. Lucas 18, eu vou ler do 10 ao 14. Eu estou lendo na versão NVI, tá? Então vai ter alguma diferençazinha. Quando eu acabei de montar, eu lembrei, eu falei, eles usam mais a RA lá. Aí eu falei, não vou mudar não, tá? Lucas 18, do 10 ao 14, diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que eu ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que esse homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. 2 pessoas, né? Fariseu e um publicano. O fariseu, ele era o religioso da época, um dos religiosos com boa fama, né? Eu ia falar dos bons, mas aí eu não posso dizer se era dos bons, mas era um dos com boa fama. O fariseu era aquela pessoa que, se você tivesse uma dúvida sobre o que Deus pensa sobre isso, é a pessoa que você procurava. Tá? A gente tem uma visão negativa dos fariseus por causa dos embates que eles tiveram com Jesus, mas é interessante a gente pensar quem era o fariseu naquela época. E ele tinha esse poder, ele era uma pessoa que orientava os outros em como servia a Deus. Fariseu. Publicano eu comparo hoje ao político corrupto. Porque ele era uma pessoa que ele era envolvido ali na cobrança dos impostos e tudo, e ele geralmente eles tinham uma fama de ser desonestos. Então você tem 2 pessoas que, quem olha de fora, está muito claro quem é bom e quem é ruim, pelo que a gente vê de fora. E Jesus escolhe essa cena aqui, né, para relatar o que ele está dizendo. Uma pessoa boa aos olhos da sociedade e uma pessoa ruim aos olhos da sociedade. O que você espera de um fariseu naquela época? Você esperava pureza, piedade, sabedoria. E de um publicano você esperava maldade, corrupção, trapaça. Os 2 estão orando, e as orações são diferentes também. Um está em pé e orando em silêncio, o outro está de joelhos, né? Não fala está de joelho. O outro está orando possivelmente em voz alta, né? Dá para entender porque ele está bradando, né? Bradando. O fariseu, ele ora de uma maneira assim perigosa, mas que eu diria que se Jesus não dissesse que é perigoso, talvez eu não percebesse que era perigoso, né? Porque ele está falando algo que nós hoje repetimos, né? Nós caímos nisso aqui. Nós agradecemos. Ele está no íntimo dele. Ele está falando com Deus aqui dentro. Isso é interessante, porque assim, ele não está se engrandecendo para os outros com isso. Mas ao mesmo tempo, se ele está orando no íntimo, quer dizer que é onde está o coração dele também.
E ele se sente, e eu creio que ele fazia tudo isso mesmo, viu? Jejuava 2 vezes ao dia, dava o dízimo, né? Ou seja, vamos para hoje em dia, é a pessoa que vinha nas atividades, que chegava, que se dedicava, dava o nome, participava. Ele era uma pessoa que estava entregue e disposta. Eu creio também que essa outra parte que ele fala é verdade, sabe? Ele não era um ladrão, ele não era um corrupto, e não era um adúltero, e não era como os publicanos. Talvez ele realmente não tinha essas falhas. Mas aí, se eu estou dizendo que ele só falou verdades, por que ele não foi para casa justificado? Ele não foi para casa justificado, porque o que Jesus diz no final é que quem foi justificado foi o outro, o publicano, não o fariseu. O fariseu não foi para casa justificado. Uma coisa aqui é, primeiramente, ele não pede justificação, ele apresenta a justiça. Como que você vai receber algo que você nem está disposto a aceitar? A minha tia, ela tem passado por umas dificuldades financeiras, né? E a gente percebe. E ela chega às vezes e ela fala assim: nossa, estava precisando tanto ir no mercado. A gente fala: quer, tia? Quer que a gente compre? Está precisando de alguma coisa? Ou a gente fala às vezes, né? Vamos no mercado, está precisando comprar alguma coisa? Não precisa não, eu me viro. Eu fico pensando nisso, mas como eu vou ajudar alguém que não está querendo ajuda, ou não, nem está pedindo, ou até mesmo quando é oferecido está recusando, né? Às vezes eu me apresento assim diante de Deus, né? Eu não estou pedindo nada. Porque, não vou falar aqui do fariseu, tá? Vou falar mais de nós, né? O fariseu não sente que ele precisa ser justificado. O que quer dizer ser justificado? Quer dizer que alguém vai chegar e vai dizer, vai declarar que você é justo. Isso é ser justificado. O fariseu, ele acha que ele já é justo, ele já é correto. Por quê? Porque ele faz tudo isso. Tem algumas atitudes que nós temos aqui na igreja, falei que ia falar só do fariseu, né? Tem coisas que nós fazemos que elas nos põem em bons lençóis com os outros irmãos, principalmente. Por exemplo, eu estou aqui na frente, sabe? E o fato de eu estar aqui na frente me põe em bons lençóis com vocês. Porque vocês olham e vocês só veem esse lado meu. Vocês só veem esse lado que eu estou demonstrando aqui, que eu estou falando, que eu me preparei, né, para poder falar aqui. E é isso que vocês estão vendo de mim. E é um desafio estar aqui na frente, sabe? Porque, por um lado, eu preciso fazer um exercício muito grande, que é o de deixar Deus falar através de mim, e não colocar o que eu estou pensando no meio e deixar só Deus falar. Isso é um desafio muito grande. E, por outro lado, justamente por saber que eu estou mostrando um lado meu aqui, que faz bem para a minha imagem. Entendam o que eu estou falando. Tem um irmão lá em Mauá, uma vez que ele começou a pregar, né? E ele vinha falar comigo assim, e ele falou: mas como eu lido? Porque às vezes acaba e as pessoas vêm elogiar, e ele queria saber como eu lido com isso, porque esses elogios me abalam, porque eu não estou ali para ser elogiado, mas eu recebo, como que eu faço? Eu falei: você vai ter que lidar com o seu coração, você tem que lembrar por que você está ali e tirar disso tudo, né? É um desafio, mas não só estar aqui, estar em qualquer lugar, estar exposto, estar fazendo as coisas, nos põe nisso. Mas esse não é o problema. O problema é a preocupação que esse irmão trouxe para mim, por exemplo, e que nós devemos ter. Quando essa visão ela começa a penetrar em mim e eu começo a achar que realmente eu sou isso tudo que os outros têm visto de mim. Eu sou muito bom mesmo, porque eu venho no culto, eu chego na hora, eu ajudo, eu faço isso é complicado. Por outro lado, nós temos o pecador, né?
E um pecador, né, publicano, pecador, é o pecador aos olhos dos outros. Todo mundo olha e vê o pecador. Todo mundo olha e vê, todo mundo sabe. Então pensa assim, no mundo, aí fora, tem pessoas que o erro delas é exposto. Quando você olha, você já consegue visualizar o problema. A maioria está tudo escondido, mas alguns está exposto. O publicano era um caso desse, está exposto. Está exposto. E ele ora de um jeito diferente. Ele ora batendo no peito. Batendo no peito é um sentido de desespero, né? Ele olha desesperado para Deus e ele fala assim: tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Eu acho que o publicano tinha muita coisa boa que ele fazia também. Não é? Ninguém é mau 100%. Certeza. Às vezes ele era um bom pai, um bom marido, às vezes ele ajudava instituições de caridade. Eu tenho certeza que ele tinha muitas coisas boas. Se fosse perguntar para os amigos dele, talvez eles falam: não, o cara bacana, me ajudou quando eu estava em dificuldade. Todos nós temos coisas boas e coisas ruins dentro de nós. E quando o publicano chega para Deus, ele decide expor o lado ruim dele. Ele decide expor o lado em que ele precisa de socorro. Ele fala: tenha misericórdia de mim. É diferente pedir misericórdia e pedir perdão, né? Tá na mesma casinha, né? Mas assim, quando a gente pede misericórdia, uma impressão minha, tá? A misericórdia, ela dá uma sensação de que assim, eu não mereço nem o perdão. Eu não mereço perdão. Não adianta eu pedir perdão, que você vai falar: não, tudo bem, passou. Não, eu quero misericórdia, porque eu estou além disso. Eu quero que você olhe para mim, apesar das minhas falhas, e me dê uma chance. Tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. O fariseu, com certeza, ele poderia orar da mesma forma. Da mesma forma. Ele poderia olhar para Deus e falar: Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Afinal, o pecado, ele é algo que nos assola. Ele nos assola. Então aqui você não tem a oração de um religioso e de um pecador. Você tem a oração de dois pecadores. Que um está se expondo como pecador e o outro está se expondo como uma pessoa boa. E por um outro lado é que quando você se expõe dessa maneira para Deus, pedindo perdão, misericórdia, socorro, o que você vai receber de Deus é perdão, misericórdia e socorro. E mais, que Deus dá sempre a mais. Quando você chega aqui se expondo que nem o fariseu, ele não está nem pedindo, ele está fazendo uma declaração. Eu acho que Deus olhou e falou: bom, muito bom. Eu faço o que com isso? Não há espaço para Deus agir. Não há espaço para Deus agir. Quando nós chegamos para Deus dizendo as coisas, dizendo o que nós queremos, ou o que nós achamos que é correto, quando nós chegamos para Deus nos colocando acima dos outros, não há espaço para a ação de Deus. Não há espaço para a ação de Deus. O orgulho, ele é um perigo para nós, porque ele é sorrateiro. O orgulho, sabe, tem pessoas que são orgulhosas, que você vê, né, o jeito de falar e tal, você fala: nossa, cara orgulhoso, mas não é isso também, né? Porque às vezes nós não demonstramos. Essa é uma conversa difícil, porque ela tem muito a ver com o que está dentro do seu coração, e eu não sei o que está dentro do coração, do seu coração, mas você sabe, e Deus sabe, e é essa conversa, porque lá dentro, o que nós pensamos de nós mesmos? E às vezes eu acho que eu sou tudo isso mesmo, e se eu sou tudo isso, não há espaço para Deus agir.
Não há espaço. O orgulho, ele tem várias facetas que ele pode se manifestar em nós, né? Mas ele está sempre ligado a diminuir o outro e exaltar a si mesmo. Sabe quando os irmãos fazem uma coisa que você não concorda e a nossa tendência é tentar criticar extremamente aquilo? Ou quando várias ideias estão no jogo e a gente não dá nem abertura para ouvir as outras ideias, porque o que a gente pensa é muito superior a tudo isso. Quando nós achamos que eu estou bem na minha vida, financeiramente, na minha família, porque eu sou muito bom, porque eu faço as coisas direito. E esses aí que estão sofrendo com dificuldades, é porque não são fiéis. Perigoso isso, né? Perigoso. O orgulho, ele é um limitador para o nosso progresso com Deus. Porque quem dá progresso para nós na vida com Deus não é nós mesmos, não é a nossa atitude. É Deus que dá o progresso. É Deus que faz crescer. E da minha parte, a minha atitude, qual tem que ser? A entrega para Deus. Né? Paulo fala, né, que é Deus que dá o crescimento. Mas se eu estou colocando uma tenda em cima da minha terra, Deus não vai regar, não vai chegar a luz, não vai ter crescimento. Se eu estou impedindo que Deus chegue até o meu coração, não há crescimento. O orgulho, ele faz eu pensar que eu já sou bom, eu já estou bem. Paulo fala uma coisa muito interessante sobre isso, né? Ele fala: cuidado quem está em pé para não cair. Paulo deu lá em 2 Coríntios 12, 2 Coríntios 12, 7, Paulo fala assim: para evitar que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes pedi ao Senhor que tirasse de mim. Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. O começo aqui me chama muita atenção, porque Paulo, ele foi tentado com o orgulho. Ele explica aqui, né? Por que isso aconteceu? Para evitar que eu me exaltasse por causa das revelações que eu recebi. Paulo recebeu um trabalho grandioso perante o Senhor, uma missão grandiosa, e ele cumpriu bem. E ele está agora em conflito com isso, que é: eu posso estar me exaltando por causa disso. Olha só. Isso aqui é para a gente prestar muita atenção, porque nós temos alguém aqui que está mais parecido com o publicano do que com o fariseu, né? Nós somos tentados a nos exaltarmos, inclusive dentro da igreja, quando nós estamos fazendo aquilo que achamos que é certo. É uma tentação. E Paulo está falando aqui, que para que isso não acontecesse, Deus interviu de uma maneira, Deus deu uma dor para ele.
Não vou falar sobre o espinho da carne, tá? Porque aí a gente debate muito tempo. Mas Deus deu algo para ele que fazia com que ele se lembrasse todo dia que ele não é nada. Não sei qual é essa dor. Não sei. Não faz diferença, sinceramente. Deus, às vezes, a gente não fala, às vezes, Deus não permite que algumas coisas aconteçam comigo, porque isso seria ruim para mim. Isso é muita verdade, muito verdade. Deus impediu aqui algumas coisas para Paulo, e isso era um lembrete para ele. E Deus ainda assim teve a graça de responder para Paulo, dizendo: o que mais você quer, se eu já te dei a minha graça? O que mais você quer? E o entendimento, a conclusão de Paulo é: eu vou ficar feliz por tudo que eu sofro. E isso parece loucura. É loucura, é um pouco de loucura. Como que eu vou ficar feliz com o sofrimento? Mas a conclusão dele é: toda vez que eu recebo o sofrimento, ou que eu vivo, na verdade não tem como evitar o sofrimento, né? Mas ele está entendendo, toda vez que eu me vejo nessa situação, eu me lembro que eu sou mortal, eu me lembro que eu sou pecador, eu me lembro que eu sou ruim, eu me lembro que eu sou orgulhoso. E nesses momentos, quando nós nos sentimos assim, nós recorremos a Deus. Igual o publicano: tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E assim como o publicano, nós recebemos justificação. Justificação é diferente de justiça, né? Justificação quer dizer tornar justo. Tornar justo. Por isso que ele afirma no final aqui desse trecho, né? Quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Porque quando eu sou forte, quando eu estou bem, nas partes da minha vida em que eu estou bem, eu não procuro Deus, eu não procuro ajuda. Mas quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte, porque eu recebo a ajuda de Deus. E é assim, superior a qualquer coisa, superior extremamente. Deus não quer santos. Deus não quer os santos. Deus quer os santificados. Os santos são aqueles que chegam para Deus e falam assim: Deus, eu só sou muito bom, você também é muito bom, vamos fazer uma parceria. E são os santos. Os que chegam bons. Os santificados são aqueles que chegam e falam assim: não me chame de santo, que eu não tenho nem roupa para isso, né? Não faça isso comigo. Quem sou eu? Eu não sei nem se eu devia estar aqui. E aí Deus, ele pega na nossa mão e fala: eu digo que você é santo, porque você está comigo. Estou falando que não é para tentar, tá? Quando nós temos o contrário da postura orgulhosa, que é a postura humilde, ela nos põe em um lugar muito interessante. Primeiro, nem eu falei, né? O orgulhoso, ele não tem espaço para crescer. O humilde, ele tem todo o espaço para crescer, porque eu estou me reconhecendo que eu estou aqui, eu preciso de ajuda. Não é para se achar também sempre lá embaixo e não crescer nunca, tá? Isso aí é outro problema. Olhamos sim para aquilo que a gente caminhou e olhamos para aqueles erros que nós ainda temos, as dificuldades que ainda temos. Quando nós chegamos assim para Deus, para os irmãos, com essa postura de que eu preciso de ajuda, eu estou abrindo, eu tenho espaço para crescer, eu tenho espaço para evoluir. E aí sim, eu vou ser um cristão do jeito que Deus quer. Porque é Deus que vai me moldar, não é eu mesmo me moldando. Já pensou se cada um pudesse escolher a forma de ser cristão?
ou a forma que a igreja deveria agir. Mas quando nós colocamos diante de Deus e falamos para Deus decidir isso, aí nós somos tudo aquilo que Ele queria para nós, e mais. Nós somos inclusive melhores com os nossos irmãos. Porque quando eu me vejo assim, e o irmão chega e o irmão também se enxerga assim, quanta oportunidade nós temos para crescer, né? Converso às vezes com alguns irmãos, né? E a gente, principalmente quando estamos debatendo sobre algum assunto, eu penso isso, eu penso aquilo, e a gente sempre fala assim, nós temos sempre deixar um espaço em nossa conversa para a possibilidade de a gente estar totalmente errado. Enquanto eu não deixar esse espaço, eu estou tomando o papel de Deus, eu estou definindo o que é certo e errado. Eu preciso muito ter esse cuidado de saber que eu posso estar errado. Essa postura ela é boa para nós, ela é boa para a igreja e ela é boa para o caminho. Deixa eu pular aqui. O pecado, ele é algo que vai nos atormentar enquanto estivermos nessa vida. Fato. Não vai ter o dia que você vai falar e você vai estar livre do pecado. A gente fica livre de alguns pecados e outros vêm e tomam o seu lugar, porque o diabo ele é atuante em nossa vida. Ele vai tentar de alguma forma nos derrubar, porque o fato de nós existirmos incomoda o mundo, incomoda o diabo. O fato de existir pessoas que estão negando a sua própria natureza para estar com Deus, isso é um ultraje. A nossa existência é um ultraje. E as entidades espirituais, Paulo fala, né, que essa é a nossa guerra, eles vão tentar nos derrubar. E eles vão tentar nos derrubar de dentro também. Não estaremos nunca livres do pecado, porque nós estamos nesse conflito. Mas Deus deu uma definição, uma solução permanente e definitiva, que é Jesus Cristo. E através de Jesus Cristo, ainda mais, né? Deus sempre dá um pouco a mais. Ele dá o próprio Espírito Santo para habitar dentro de nós, para ir nos ajudando a lidar com isso. E existe um alerta, né, que é deixado para nós, que é: não apaguem o Espírito Santo. Quando eu deixo o Espírito Santo agir, eu vou ser transformado à imagem daquilo que Deus quer. Quando eu achar que eu já estou bom o suficiente, eu vou estar apagando o Espírito Santo, eu vou estar impedindo o Espírito Santo de agir, e aí o nosso futuro é a ruína. Essa conversa, né, eu falei que é muito íntima, né, porque nós precisamos ter esse debate internamente, mas ela não pode ficar íntima. Por que o fariseu falou em voz alta e falou em silêncio, e o publicano falou em voz alta? A justificação também vem daí. Compartilhe. Nós nos reunimos em igreja porque os nossos irmãos, eles são parceiros na nossa caminhada para a fé. Eu preciso fazer esse trabalho dentro do meu coração. E depois eu preciso compartilhar com outros irmãos, porque a gente se ajuda. A gente se ajuda. Que Deus vai fazer a parte dele, e a gente só precisa fazer a nossa. Deus os abençoe.